Bom, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa sala de estudo e oração. Iniciamos uma nova série, Caminho a Cristo. Encerramos o estudo do livro Eventos Finais, mas as séries aqui não fiquem só aqui. Vão ler o livro, porque aqui é bem resumido, né? Então, lendo o livro minuciosamente, fica melhor a compreensão. E nossos estudos estão sendo gravados, estão no YouTube. Infelizmente, com as minhas viagens, as mensagens não foram gravadas, né? As meninas ainda não sabem gravar e só fica na minha responsabilidade. E devido a isso, né, às vezes fico sem área, minha internet fica só dados móveis, aí fica complicado a gravação. Mas que todos que assistem não percam, Deus venha cravar na sua mente, no seu coração essa mensagem, né? E não fique só na teoria, mas na prática também. E hoje nós, dando continuidade ao estudo Caminho a Cristo, hoje vamos estudar o capítulo 2. E quem está na responsabilidade é a irmã Adriana Freire. O tema é A Ponte sobre o Abismo. E com ela a palavra. Bom dia, irmã Adriana. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Bom dia, minha Bom dia, irmã. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmã Sim, Adriana. bom dia. Bom dia, Adriana. Amém. Graça e paz a todos. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Estava até comentando com a irmã Alexandra no campal de oração que já é costume, assim, virou realmente um hábito acordar cedo, muito cedo, né, de madrugada, para participar do culto de oração. E é nosso privilégio, né, de estarmos aqui todos juntos, compartilhando de uma fé que foi entregue aos santos, e o nosso desejo era que todas as pessoas que nós convidamos estivessem aqui, né? Mas estamos fazendo a nossa parte, e, na verdade, Satanás ele faz de tudo, né? Para que as pessoas não sintam o desejo de participar dos cultos de oração. E foi isso exatamente que ele criou, né? Esse abismo entre o homem e Deus. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. Como o tema já foi mencionado, a ponte sobre o abismo. E a ponte, na verdade, aqui já está bem claro, né, que é Jesus Cristo. Nós vamos ver mais claramente no decorrer dessa transmissão, desse capítulo muito precioso. Eu peço que os irmãos que tiverem esse livro em casa possam refletir, possam ler de novo os capítulos, porque traz muitos aprendizados para nós. E, na verdade, assim, o capítulo começa falando que quando Deus criou o homem, Deus criou, assim, o homem perfeito, né? E dotou ele, assim, de inteligência, de capacidade. Ele era perfeito fisicamente, e só que, infelizmente, o inimigo das almas, ele estava aqui na Terra e ele foi lá, né? Conversar com aquele casal, primeiramente com Eva e depois com... E Eva passou o fruto para Adão. E, infelizmente, eles pecaram por causa da desobediência, eles preferiram ouvir, né, a voz que não era de Deus. Então, isso já traz um alerta para nós, né, porque as palavras têm poder, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir apenas a voz de Deus. Tem muitas vozes que parece, porque o inimigo ele é muito astuto e ele aparece assim até muitas vezes como ser de luz, né? Com voz suave, introduzindo nos nossos ouvidos palavras animadoras, e precisamos ter muito cuidado para que nessa hora nós possamos reconhecer que não é a voz de Deus. Infelizmente, aconteceu com o casal lá no Éden. Eles ouviram essa voz que não era de Deus e eles desobedeceram a Deus. Deus foi claro para eles quando Deus ordenou, ou seja, Deus ali, né, já existia a lei dos 10 mandamentos, e Deus falou para eles, mas infelizmente eles caíram na armadilha de Satanás.
E, infelizmente, o pecado, ele causou essa separação. A comunicação que existia entre eles, entre Deus e o homem, não era mais a mesma. Porque o pecado, na verdade, ele é como uma doença. Ele é como uma peste mesmo. Tem um livro, O Plano Perfeito, que ele conta uma experiência, conta uma história, na verdade, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã, falando justamente sobre uma doença. Existia um rei que ele era muito amado, né, pelos seus súditos, e tinha ali um sábio muito orgulhoso que ele, com inveja, né, do príncipe, com inveja daquele reinado que era muito bom, as pessoas gostavam daquele rei, do príncipe, e ele espalhou um antídoto que as pessoas começaram a adoecer. Então, ficou ali realmente as pessoas muito enfermas, prestes a morrer, e a doença foi se espalhando ali naquele reinado. E o príncipe, ele sentiu tanto assim pelas pessoas que ele resolveu ele mesmo ir de casa em casa levando um antídoto que era a cura para as pessoas. E aí ele se despediu do pai e foi de casa em casa. E as pessoas que receberam aquele príncipe tomaram o antídoto e foram curadas. Porém, infelizmente, algumas pessoas, inclusive algumas autoridades, não acharam que aquela atitude daquele príncipe era tão boa assim. Mas por que o príncipe, ele pessoalmente, por que o pai não veio? E aí não quiseram, influenciaram outras pessoas a não receber aquele antídoto. E as pessoas com orgulho no coração não receberam. E aí, aquelas pessoas que não receberam, o resultado foi que elas terminaram morrendo. Então, nessa história aqui, nós podemos perceber que o rei aqui simbolizava Deus, o príncipe Jesus. Já ficou bem claro, né? E o sábio orgulhoso era Satanás, que justamente é isso que Satanás faz hoje. Ele fez lá no passado, mas ele continua introduzindo esse antídoto, o antídoto do pecado, em nossos corações, nos corações de toda a humanidade. E se nós não estivermos em ligação com o Pai, em verdadeira comunicação, se não aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal em nossas vidas, vai acontecer o que aconteceu com aquelas pessoas que não aceitaram tomar o antídoto curador. Jesus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele não criou a humanidade para perecer, mas por escolha, né? Na verdade, nós temos o poder da escolha, escolher servir a Deus ou não servir a Deus. E lá no Jardim do Éden, o homem, ele tinha comunhão com o Pai, né, com Deus, que na verdade essa comunhão é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria. É Deus que nos dá sabedoria. Então, precisamos estar ligados agora, conectados com o Pai. E só que depois do pecado, o homem, ele se sentiu assim, longe da presença de Deus. Nós sabemos a história que depois de pecar, ele se escondeu de Deus. E ele não tinha mais prazer. Se ele naquele momento ele tivesse a oportunidade de ir para o céu, aqui o capítulo diz que seria como uma nota dissonante lá no céu, porque ele não iria ter prazer de estar lá com Deus, com os anjos, ele já não tinha mais aquela vontade. E
Infelizmente, né, aconteceu isso. Aqui diz que o espírito do verdadeiro amor que existe ali, onde cada coração reflete o infinito amor, não encontraria lugar em seu coração. Não é uma atitude arbitrária de Deus impedir que os ímpios entrem no céu. Eles mesmos se excluem por causa de sua falta de preparo para dele participar. A glória de Deus seria para eles um fogo consumidor. Prefeririam ser destruídos para não ter de enfrentar o encontro face a face com aquele que morreu para salvá-los. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em um mundo em que eu, particularmente, já ouvi algumas pessoas, até relatos de pessoas famosas, que já falaram que não quer ir para o céu, porque lá no céu não vai ter festas, não vai ter bebidas, não vai ter farras. Então, isso foi por causa do pecado que Satanás introduziu aqui nesse mundo. E nós precisamos refletir também o que é pecado, né? O John Wesley, aos 8 anos de idade, ele teve essa curiosidade e ele perguntou para a mãe dele, que era Susana Wesley, ele perguntou para a mãe o que era pecado. E a mãe ali, mesmo tão ocupada com 19 filhos, mas ela sempre tirava um tempinho para educar os seus filhos para a eternidade. E ela respondeu com sábias palavras. Ela disse assim: qualquer coisa que enfraqueça a tua razão, que obscureça a tua percepção de Deus ou usurpe o teu prazer das coisas espirituais, qualquer coisa que faça aumentar a autoridade do teu corpo sobre a tua mente, isso é pecado. Então, nós precisamos estar atentos, né? O que realmente é pecado? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos ocupando os nossos momentos? O que ocupa a nossa mente enquanto nós estamos fazendo os serviços diários em casa? Qual é o nosso pensamento? Será que nós estamos imaginando o céu como seria lá no céu? Então, nós precisamos aproveitar cada momento da nossa vida para não estarmos ali, né, com os nossos pensamentos voltados para as coisas desse mundo, porque dessa forma nós vamos estar em pecado. Se nós alimentarmos na nossa mente coisas banais, lembranças de coisas que não agradam a Deus, então nós vamos estar em pecado. E quantas outras coisas, né, que são pecados, a inveja, a cobiça, a ira, né, a falta de amor. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é isso que nós estamos vendo. Mas nós, como povo de Deus, nós precisamos estar buscando ter esse amor no nosso coração, clamar a Deus todos os dias, porque foi esse amor que Deus teve por nós, é esse mesmo amor que nós devemos pedir a Deus para estar no nosso coração. E Deus nos amou tanto, de tal maneira, como está escrito lá em João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, foi esse amor que deu o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E é por causa desse amor que nós estamos aqui. Então, Cristo é a ponte. Já deu para perceber, né? Quem ainda não leu esse capítulo, então, pelo título, A Ponte sobre o Abismo. Então, foi isso que aconteceu, né? O pecado causou essa ponte. Do lado está o ser humano, no meio tem o abismo do pecado. O abismo é o pecado. Do outro lado está Deus. Aí Jesus se ofereceu, né, para vir morrer no nosso lugar. Se Jesus não tivesse vindo morrer no nosso lugar, esse abismo teria permanecido. Mas Jesus, ele sempre venceu uma batalha. Né? Quando teve a batalha lá no céu, literalmente, né, entre
Miguel, né, Jesus, o próprio Jesus lutou ali com Satanás, então Jesus venceu na cruz do Calvário. E o inimigo, ele tenta vencer, mas Jesus, ele já venceu. E interessante que aqui diz assim, ó, a ideia que basta desenvolver o bem que por natureza existe no homem é um erro fatal, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do próprio Espírito de Deus. E, de fato, não pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para ele, porque o seu sentido só pode ser entendido de modo espiritual. Não se admirem de eu dizer que vocês precisam nascer de novo. Acerca de Cristo, a Escritura diz: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, veja, irmãos, para nós é um prazer, né, falarmos do céu, nós almejamos o céu, almejamos estar lado a lado com Jesus, mas para muitos, infelizmente, eles não têm prazer. E isso tudo por causa do pecado. Por que eles não têm prazer? Porque eles não têm o Espírito de Deus. Então, o nosso dever como povo de Deus, como filhos de Deus, é que nós possamos orar por essas pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Todos os dias, ou seja, 3 dias na semana nós estamos aqui, mas nos outros dias nós oramos, né, em nossos lares, para que Deus possa introduzir o amor dele, para que Deus possa enviar o Espírito Santo na vida dessas pessoas que fogem de Deus. Assim como Adão e Eva, eles fugiram da presença de Deus. Então, é isso que acontece. Muitas pessoas não vê o resgate, não percebeu ainda que Jesus veio morrer por nós, não percebeu ainda que Jesus é o resgate. E essas pessoas só vê o abismo e acham que não tem mais solução para a vida delas. Então, nós precisamos compartilhar essa verdade que nós conhecemos. Nós precisamos clamar a Deus sabedoria para transmitir. E precisamos orar também pelas pessoas que têm projetos, inclusive, quero abrir aqui um parêntese e pedir oração por uma pessoa que ela tem muitos projetos e ela pediu, Adriana, você é uma intercessora? Eu não conheço ela pessoalmente, mas ela pediu que orássemos por um projeto que ela está em mente. Ela é uma jovem, tem 37 anos, na verdade, e ela tem um projeto de reunir mulheres em casa e mulheres da vizinhança, pregar o evangelho para as suas vizinhas. Então, nós devemos ter esse espírito missionário. E, voltando aqui para o nosso tema, a ponte sobre o abismo, não basta nós percebermos a bondade de Deus, ver a ternura paternal de seu caráter. Não é suficiente reconhecermos a sabedoria e a justiça de sua lei e que ela se baseia sobre o eterno princípio do amor. Paulo, o apóstolo, reconheceu tudo isso quando exclamou: reconheço que a lei é justa, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E ele ainda acrescentou, porém, na sua amargura interior e desespero, Paulo, ele reconhecia que a lei de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é justa, ela é boa. Assim como nós sabemos que a lei de Deus, ela é perfeita, nós precisamos obedecer. Paulo, ele reconhecia isso, mas Paulo, ele foi humilde também para reconhecer que ele era humano, que ele era fraco. E ele mesmo falou, mas eu sou humano e fraco, vendido como escravo ao pecado. Paulo desejava ser puro, justo, que não tinha condições de alcançar por si mesmo. E ele exclamou, como sou infeliz? Quem me livrará deste corpo que está me levando para a morte? Nós precisamos dessa humildade. Na meditação também de sábado, nos Minutos com Deus, falou sobre Paulo, falou sobre a humildade, né? Esse mês de julho está falando sobre atos de humildade. Então, nós precisamos reconhecer que nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores, nada somos sem Jesus.
com Jesus nós podemos fazer grandes maravilhas, porque ele mesmo disse que nós somos fortes, nós somos capazes, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus. Nós precisamos ter isso em mente. Ah, eu sou cheia de conhecimento, eu tenho sabedoria, Deus me dotou, e às vezes esse eu começa a brotar, né? Mas nós precisamos nos humilhar perante Deus e convidar Jesus para estar todos os dias conosco. Aonde a gente for, Jesus, venha comigo. Seja no culto da madrugada, esteja presente também aqui conosco. Então, esse grito que Paulo deu é o grito que muitas pessoas também dá hoje. Aqui diz que esse é o grito de desespero de pessoas oprimidas, em todas as terras, em todos os tempos. Para nós só existe uma resposta, e a resposta é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a resposta é Jesus. É Jesus que tira todos os pecados do nosso coração. E aqui diz assim, ó, quando depois de seu pecado, de enganar Esaú, Jacó fugiu de sua casa, ficou abatido por causa do sentimento de culpa. Então, quando a gente para olhar para a história de Jacó, ele almejava ali, né, ter a primogenitura. Infelizmente, ele enganou seu irmão. Ele poderia receber as bênçãos de outra forma, mas ele enganou seu irmão Esaú. E ele reconheceu que tinha pecado. E ele resolveu ali, com a ajuda da sua mãe, fugir da presença ali. Tinha que fugir do seu lar. E ali, no caminho que ele ia, sozinho, triste, ele deitou para dormir um pouco. E naquele dia ele foi tocado, né? E ele teve um sonho, uma visão, que tinha uma escada, e a escada começava na terra e chegava até o céu. E anjos subiam e desciam daquela escada. E Jacó, ele pôde ter clareza daquele sonho, que aquela escada era Jesus. Então, Jesus é o escape, né? Para chegar ao céu, nós devemos subir essa escada da perfeição, degrau a degrau. Não podemos chegar ao céu num pulo só, né? Eu quero ir para o céu e pular, ou pegar um atalho. Não, tem uma escada, e essa escada é Jesus. Olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé, nós podemos chegar ao céu, vencendo um defeito de caráter. Então, nós estamos subindo mais um degrau. O caminho da perfeição, bondade, amor, alegria, fidelidade, benignidade, domínio próprio, temperança, né? Então, quando nós aprendermos a dominar o nosso eu, dominar nossa língua, nós estamos subindo mais um degrau, né, no caminho da escada, da perfeição. E Jacó, ele teve essa compreensão, que todos nós também venhamos ter essa compreensão, que Jesus, ele é a escada. Cristo estabeleceu uma ponte através do abismo que o pecado havia cavado, de modo que os anjos podem manter comunicação com o ser humano. Cristo une o homem caído em sua fraqueza e desamparo, a fonte do poder sem limites. Cristo, ele estabeleceu essa ponte e os anjos, eles estão ao nosso redor. O Espírito Santo, quando nós mantemos essa intimidade com o Espírito Santo e com os anjos, né, com Deus, nós sentimos a presença dele conosco. E em pequenos detalhes nós podemos ver Deus, podemos ver a resposta dele. Hoje mesmo, acordei muito cedo e eu estava procurando desde ontem um livro e eu não encontrei. E aí eu ouvi claramente uma voz que disse: não procure mais, você não vai encontrar esse livro. E de fato eu não encontrei, e eu entendi que era a voz de Deus. Então, em pequenas coisas, nós podemos ouvir a voz dizendo: olha, faça isso, faça aquilo, não vá por esse lugar.
Então, Jesus faz isso com aqueles que estão em íntima comunhão com Deus. Se nós não tivermos Jesus no nosso coração, será em vão nosso progresso. Aqui no livro diz assim, ó, os homens sonham em vão com o progresso, inúteis serão todos os esforços para tornar a humanidade mais nobre se deixarem de lado a única fonte de esperança e auxílio para o homem perdido. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem de Deus. Não há verdadeiro caráter perfeito fora dele. O único caminho que conduz a Deus é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse foi o verso que a irmã Alexandra leu para a introdução. Então, só podemos chegar ao Pai através de Jesus, né? Quando Jesus esteve aqui na Terra, um dos discípulos, um dos amigos de Jesus perguntou: Pai, mostra-nos o Pai. Jesus, mostra-nos o Pai, né? Fala de Deus. E Jesus falou: mas há tanto tempo que eu estou convosco e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim vê o Pai. Então, Jesus é semelhante ao Pai. E Deus, ele criou o homem, nos criou à imagem e semelhança de Deus. Mas, infelizmente, por causa do pecado, se não tivermos Jesus no coração, não conseguiremos ser pessoas bondosas, amáveis, corteses, gentis, não falaremos do amor de Deus para as pessoas. Só poderemos fazer isso com Jesus no nosso coração. Sem Deus, sem Jesus, todos os nossos esforços serão inúteis, serão vãos. Não tem benefício nenhum. E as maravilhosas recompensas de fazer o bem, a alegria do céu, a sociedade dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e de seu Filho, o enobrecimento e a ampliação de todas as nossas faculdades através de toda a eternidade, não seriam os mais poderosos incentivos e encorajamento para nos levar a consagrar o nosso Criador e Redentor os mais dedicados e amoráveis serviços do coração? Então, com amor no coração que Deus coloca, nós vamos fazer tudo por livre e espontânea vontade, e a recompensa será o céu. Então, é maravilhoso, né? Servir ao nosso Deus. É maravilhoso saber que nós temos essa ponte sobre o abismo, né? O abismo que foi o pecado, que Satanás introduziu aqui nesse mundo, achando ele que já teria vitória ali. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, ele se colocou, ele se doou por nós. Então, eu quero compartilhar o finalzinho aqui desse capítulo, que diz assim: não deveríamos levar em consideração a misericórdia divina? O que mais Deus poderia fazer? Estabeleçamos, pois, uma relação verdadeira com aquele que nos amou com um amor tão maravilhoso. Aceitemos os meios que nos foram oferecidos para sermos transformados à sua semelhança e restaurados à comunhão com os anjos ministradores, a harmonia e a comunhão com o Pai e o Filho. Então, será que nós não deveríamos, levar em consideração a misericórdia de Deus? Que Deus tão misericordioso esse que nós temos, que deu seu Filho amado Jesus para morrer na cruz do Calvário. Então, só recapitulando o que nós aprendemos nesta manhã, o que eu aprendi com esse capítulo é que realmente existe uma separação. É uma realidade isso. Nós precisamos ter em mente, existe essa separação entre Deus e o homem, e essa separação foi causada, por causa do pecado que entrou no mundo, por causa da desobediência. Mas a nossa alegria é que, através de Cristo, que é o nosso único intercessor, nós podemos chegar ao trono de Deus. Mas ele não pode obrigar ninguém. Deus, ele não pode forçar ninguém.
ele não desenvolve assim uma pressão psicológica, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não, ele deixou o livre-arbítrio e nós escolhemos servir a Jesus. Isso tem que ser uma coisa natural, né? Tem que ser fruto de um reconhecimento, de uma aceitação do seu amor e perdão. Nós devemos reconhecer que Deus é amor, que Deus nos perdoa, que Deus, ele nos aceita, que nós fomos escolhidos por Deus, basta aceitarmos. Então, o meu apelo, o que eu peço nesse momento, é que todos nós deixemos o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, que nós venhamos nos desfazer do nosso próprio eu, e que Jesus faça uma transformação em nossas vidas, que nós possamos aceitar Jesus todos os dias, pois Ele está à porta, batendo, filho, eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero estar aí com você, eu quero ser seu companheiro diário, e que nós possamos abrir a porta do nosso coração a todo momento, que não venhamos dar legalidade para que o inimigo possa entrar no nosso coração e fazer ali um estrago muito grande, assim como ele causou nessa separação, mas que Jesus, ele está conosco. E ao terminar essa reunião aqui nessa manhã, nós possamos ter essa alegria no nosso coração. Que Jesus é a ponte, né? Que Jesus foi o resgate, ele é o resgate. E por mais necessidade, por mais fundo assim, que você acha que está assim, no abismo do pecado, mas tenha certeza que Jesus, ele já nos salvou, basta agora aceitar essa salvação e com a ajuda dele, nós obedeceremos à sua lei e estaremos todos juntos lá no céu, conversando com Jesus pessoalmente. Esse é um grande privilégio para todos nós. Amém, irmãos? Amém. 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 Deus seja Amém. louvado.